Bem, essa aula ela vai dar continuidade ao assunto que nós abordamos na última semana. Nós falamos de tumores odontogênicos e até então nós discutimos apenas aqueles tumores que são de origem epitelial. Hoje vocês vão ter nessa aula os tumores, porém aqueles que são originados de origem mista, ou seja, em que o componente epitelial e mesenquimal estão unidos na formação do tumor, e aqueles tumores exclusivamente mesenquimais. Então, os tumores mistos, novamente, são aqueles que são derivados do epitélio odontogênico, do órgão do esmalte, mais a associação do ectomesenquima, que ambos se proliferando darão origem a certos tumores. O primeiro que nós vamos discutir aqui é o fibroma ameloblástico. Como o próprio nome está sugerindo, ele vai ter um componente amelo, obviamente, ele está relacionado ao epitélio do órgão, enquanto o componente fibroma dessa lesão está relacionado com a formação mesenquimal. Então, trata-se de um tumor verdadeiramente misto, onde os dois tecidos odontogênicos estão em proliferação. É considerada uma lesão relativamente rara, incomum, né, dentro dos grandes estudos epidemiológicos sobre tumores odontogênicos, não é um dos mais comuns. O fibroma ameloblástico ele tem algumas peculiaridades. A primeira é que é um tumor que tem um perfil de paciente distinto. Ele tem uma predileção por pacientes pediátricos, né, crianças, ou adultos jovens. Então, considera-se, né, que a primeira e a segunda década de vida são as mais afetadas por essa lesão. 80% dos casos, né, são diagnosticados na região posterior da mandíbula e geralmente existe algum dente acometido, né, pela lesão. E esse dente comumente se encontra incluso. Nesse caso, geralmente é o primeiro molar permanente. Por quê? Porque é uma lesão que tende a ser mais localizada em pacientes pediátricos. Então, muitas vezes não deu nem tempo ainda de sequer iniciar a formação do terceiro molar, né? Ou está no estágio muito precoce. Aqui nós temos uma imagem, né? Novamente, assim como todas as lesões que nós estamos discutindo, está mostrando a frequência das distribuições da lesão nos maxilares, demonstrando aqui que a maioria dos casos está na região posterior de mandíbula e logo em seguida fica a região posterior de maxila, mas bem menos acometida do que a região posterior de mandíbula. Radiograficamente, o fibroma ameloblástico pode se comportar de duas maneiras. Ele pode ser uma radiolucidez multilocular, como a gente consegue observar aqui, ó, temos loculações, né, dentro da lesão, ou ela pode ser unilocular, como a gente está observando aqui. É claro que, de acordo com se ela for multi ou unilocular, as nossas hipóteses diagnósticas vão ser diferentes. As hipóteses, geralmente, para o amelo multilocular, está relacionada a um ameloblastoma, enquanto a unilocular, a gente acaba confundindo um pouco alguns cistos. Quando se vai fazer a biópsia de um fibroma ameloblástico, como sempre a gente está frisando, tem que ser realizada uma punção aspirativa prévia para descartar a possibilidade de se tratar de um hemangioma. Logo em seguida, a biópsia incisional é realizada e quando a gente pega a lâmina e observa,
a gente observa que nós teremos várias áreas de tecido odontogênico, tanto de origem epitelial quanto mesenquimal. Então, se observa o epitélio na forma de fios, cordões ou, em algumas vezes, ilhas. Né? É como esse epitélio tumoral se arranja, é o arranjo dessas células. O estroma, né, é um tecido conjuntivo muito semelhante à papila dentária, que é como se fosse a polpa primitiva. É o tecido que vai dar futuramente a formação da polpa. Então, aqui a gente consegue observar, né, uma lâmina histológica de um fibroma ameloblástico. A primeira coisa que chama atenção nesse aumento é a grande variação, né, do tecido epitelial, esse vai ser sempre esse mais roxo, entremeados nesse estroma, que é o tecido conjuntivo, é o mais rosa. Então, nós encontramos aqui em proliferação ambos os tecidos, o epitélio e o mesênquimo. No maior aumento, ó, tudo isso aqui é o epitélio. E esse epitélio, ora ele está arranjado como isso aqui em um ninho, ora ele está como, quando esse ninho é um pouco maior, a gente chama de ilha, e às vezes ele se encontra assim, alongado, a gente chama cordão, né, ou fio. E esse tecido conjuntivo é muito semelhante ao tecido da papila dentária, ou seja, é o mesênquima que dará origem, né, daria origem, durante a odontogênese, a uma polpa. Aqui mais um aspecto bem maior aumento, né, a gente consegue ver o epitélio e o mesênquima. Nesse caso aqui a gente está tendo, inclusive, um epitélio tão semelhante quanto a formação de um ameloblastoma. Mas a diferenciação vai estar aqui. No ameloblastoma, nós não temos o componente mesenquimal em proliferação. O tratamento do fibroma ameloblástico, ele é um pouco mais conservador do que um ameloblastoma, e isso se explica porque, obviamente, nós estamos diante de uma classe de pacientes muito jovens. Porém, alguns estudos têm demonstrado que ser muito conservador em pessoas, por elas serem muito jovens, não tem sido uma boa opção. Por quê? Porque como esse tumor tem uma taxa de recidiva relativamente considerável, você não remover completamente o tumor favoreceria com que ele voltasse em algum momento na vida daquele paciente. Então, muitos estudos já mostram que o melhor tratamento poderia ser uma ressecção, principalmente para os casos em que se mostra um pouco mais agressivo. E aí, a explicação para isso é que alguns casos, e aí muitos trabalhos têm mostrado, que essa lesão ela tem uma possibilidade de sofrer uma transformação maligna, ou seja, ela é uma lesão benigna, fibroma ameloblástico, mas ela poderia vir a se tornar uma lesão maligna, e aí seria o fibrosarcoma ameloblástico. A importância disso é vital na opção do tratamento, porque é você tratar uma pessoa de maneira muito conservadora, a lesão retorna e aí trata-se de novamente, porque tem que fazer a cirurgia de resgate ou a cirurgia da recidiva. E aí o paciente ainda fica com células e recidiva novamente. E essas múltiplas recidivas estão relacionadas, por exemplo, com essa transformação maligna. E aí, se ocorrer essa transformação, nós estaremos diante de um fibrosarcoma ameloblástico. Fibroma seria a lesão benigna, fibrosarcoma, a lesão maligna. Então, é interessante, porque como essa é uma lesão mista verdadeira, quando ela vai se transformar em uma lesão maligna, nem todos os tecidos vão se malignizar. É comprovado que apenas a porção mesenquimal, ou seja, aquela parte histológica do tecido que é semelhante à polpa primitiva, ela vai estar maligna, ou seja, somente o tecido conjuntivo. O tecido epitelial permanece benigno.
Então, por isso que o nome é fibrosarcoma ameloblástico, né? Somente a variante do fibroma pulou para fibrosarcoma. É um tumor de crescimento localmente agressivo, então ele vai crescendo, crescendo, e ele vai destruindo as estruturas associadas, ou seja, os tecidos que estiverem ao redor desse tumor vão sendo invadidos pela neoplasia. Aqui a gente tem dois dados, né, recentes que mostram que 2/3 das lesões podem surgir diretamente como fibrosarcoma, mas 1/3 dessas lesões acabam sendo geradas pela transformação maligna de um paciente que tem histórico de um fibroma ameloblástico. Clinicamente, nós vamos observar essa lesão, uma massa intraóssea, ou seja, nós vamos conseguir ver isso radiograficamente e algumas vezes clinicamente, porque se essa lesão ela cresce muito, ela pode causar um abaulamento ósseo, ou seja, expansão das corticais, e, além disso, ela pode perfurar a tábua óssea e se exteriorizar. Então, a gente consegue observar também, não só radiograficamente, mas em alguns certos casos, clinicamente. A região posterior da mandíbula é a mais afetada, né? Principalmente para os casos de transformação maligna, isso já seria naturalmente relatado. Existe uma predileção por homens e a idade média do diagnóstico é em torno de 27 anos, mesmo para os casos de recidiva. E é interessante porque uma paciente que teve fibroma estava com 10, 12 anos. Ok, teve 10, 12 anos o primeiro tumor, aí se tratou. Aí teve recidiva 3 anos depois, ou 4 anos depois, ele tratou. Então ele já está com 16. Aí ele teve mais uma recidiva, ele já vai ter lá dos 19, 20 anos a lesão maligna. Numa média, porque em alguns casos realmente são originados já como lesão maligna, os estudos pontuaram que é em torno de 25, 27 anos. Esse paper, né, ele foi publicado por um grupo de pesquisadores que estudam tumores odontogênicos e eles mostraram, né, a semelhança histológica das lesões, né, do fibroma ameloblástico, que a gente já discutiu, e do fibrosarcoma ameloblástico. E o que foi observado? Né? Os tecidos tinham uma grande semelhança com as fases normais da odontogênese, na qual o mesênquima ele é idêntico ao ectomesênquima odontogênico condensado que daria origem à polpa, enquanto o epitélio idêntico ao epitélio do órgão do esmalte. E a diferença entre o fibroma e o fibrosarcoma basicamente está no tecido conjuntivo, nas células do tecido conjuntivo, que na variante fibroma é benigno, na variante fibrosarcoma é maligno. Os tecidos epiteliais, eles permanecem idênticos. O mesmo estudo também mostra, que a título de curiosidade, quais são as regiões genéticas que são afetadas, né, pela mutação para gerar essa transformação. Então, por exemplo, aqui nós teríamos uma diploidia, né, e aí uma perda de heterogosidade no cromossomo 17, no prazo curto, na região do gene 13. Então é interessante esses trabalhos que acabam mostrando essas associações. Então, radiograficamente, a lesão se comporta como uma área radiolúcida, de contornos não tão bem delimitados, já que é uma lesão maligna, e ela pode ser multilocular, pode ter várias loculações. Né? Aqui nesse caso, ela está causando abaulamento ósseo, né? Ela está causando um abaulamento, uma expansão de corticais, as corticais elas estão distendidas, e a gente também consegue observar que nessa região, muito provavelmente, nós vamos ter uma perfuração da tábua óssea e uma exposição da massa tumoral para a região da cavidade oral. Então, o tumor cresceu, expandiu as corticais e conseguiu perfurar o osso e se exteriorizou. Essa exteriorização do tumor, agora ela é observada clinicamente a olho, onde a gente geralmente encontra uma região ulcerada dentro da boca do paciente. Aqui a gente tem um caso clínico,
mostrando a lesão depois que ela se exterioriza. Olha o aspecto nodular dessa lesão, bem avermelhado, ulcerado. E aqui a gente tem uma radiografia do mesmo paciente, né? A gente evidencia aqui, ó, essa radiolucidez, os contornos não são tão bem delimitados, por quê? Porque é uma lesão maligna. Aqui multilocular, nós temos loculações, e além disso a gente consegue observar também a associação com o dente incluso, que está deslocado, né, para a região anterior, já que é um molar. E aí, além disso, a expansão das corticais, a perfuração, o que permite que a gente observe a lesão clinicamente dentro da boca deste paciente. O tratamento do fibrosarcoma ameloblástico envolve uma ressecção cirúrgica e, se a lesão tiver perfurado na cortical e se exteriorizado para os tecidos moles, essa ressecção ela tem que ser estendida para esse tecido mole. A lesão tem que ser removida completamente. Infelizmente é uma lesão maligna, então as taxas de recidiva dela são maiores, principalmente nos tecidos moles. É interessante porque o fibrosarcoma ameloblástico não é uma lesão tumoral que tem uma tendência alta a sofrer metástase. Porém, em alguns casos relatados, isso aconteceu. Mas isso não é corriqueiro, não é comum. Mas mesmo assim, é uma lesão que tem uma morbidade relativamente alta. Seja pelo tratamento agressivo, seja pelo acompanhamento do paciente, enfim. A próxima lesão que nós vamos discutir é o odontoma. Essa lesão, já podem anotar, ela é dentro das classificações e estudos epidemiológicos de tumores odontogênicos, aquela mais prevalente. Então, qual o tumor odontogênico mais comum? Odontoma. Disparado. Existem alguns estudos que não reconhecem o odontoma como um tumor verdadeiro. E aí, se esse odontoma não é considerado um tumor verdadeiro, aí a primeira hipótese de lesão mais comum seria o ameloblastoma. Porém, como o odontoma dentro do livro da OMS está classificado como tumor, então ele acaba sendo a lesão mais prevalentemente encontrada dentro desse grupo. Muitos autores não consideram o odontoma como um tumor odontogênico verdadeiro. E eles sintetizam, sugerem que essa lesão deveria ser classificada como uma má formação de desenvolvimento. Isso a gente até já discutiu bastante em sala de aula. Má formação de desenvolvimento é chamado de amartoma. Então, esses autores que defendem que essa lesão não deveria ser considerada um tumor verdadeiro, eles acabam considerando que o ameloblastoma é o tumor odontogênico mais comum. Porém, novamente, levando em consideração a OMS, a resposta de qualquer concurso ou prova que vocês façam deve ser o odontoma, a lesão mais prevalentemente encontrada dentro desse grupo de tumores. Trata-se de uma proliferação tanto do epitélio odontogênico quanto do ectomesênquima. Então, é um tumor misto verdadeiro. Nós vamos ter os dois componentes proliferantes. Existem, clinicamente, duas principais divisões clínicas para essa lesão. Nós podemos ter o odontoma complexo e o odontoma composto. Não se sabe qual é a causa específica que leva uma pessoa a ter esses tumores, é uma etiologia desconhecida, porém, alguns trabalhos mostram que pacientes que tiveram histórico de trauma ou algum processo infeccioso durante a formação dos dentes poderia propiciar a formação dessa lesão, assim como pacientes que tenham tendências genéticas, principalmente algumas síndromes que favorecem o aparecimento dessas lesões. Aqui nós temos sumarizado alguns trabalhos que relataram tumores diagnosticados como odontomas, onde ele fazia uma análise epidemiológica.
Já antecipando para vocês, o odontoma é o tumor odontogênico mais comum, ponto. Dentro do odontoma, que pode ser composto ou complexo, o odontoma composto é mais prevalente do que o complexo. O que a gente pode observar aqui, composto ou complexo, o composto foi encontrado em todos os estudos muito mais casos do que o odontoma complexo. Então, sempre foi mais prevalente essa lesão. Então, o odontoma, ele vai ser dividido clinicamente, né, de acordo com o seu subtipo. Se for um odontoma composto, ele vai tender a se originar mais comumente na região anterior da maxila. Ele vai ter essa predileção. Se for o odontoma complexo, aí ele já vai ser mais comumente encontrado na região posterior dos maxilares. Isso é uma característica interessante, essa divisão, que ajuda bastante. Geralmente são lesões assintomáticas, que são descobertas em radiografias de rotina, principalmente quando a gente vai estudar por que no paciente algum dente está incluso, ou está impactado, ou não erupcionou. Após a tomada radiográfica, a gente acaba encontrando uma lesão como essa. E essa lesão está impedindo que o referido dente erupcione. Não é comum que nós tenhamos expansão de corticais, dos maxilares. Porém, o odontoma complexo, em alguns casos, quando ele é bem extenso, ele pode causar esse achado. Aqui nós temos, radiograficamente, o aspecto típico do odontoma composto. Então, se observam algumas imagens radiopacas, bem características, que são muito semelhantes a pequenos dentes, que é o que a literatura descreve como radiopacidades semelhantes a dentículos, né? Que são realmente muito semelhantes, parecem realmente. Olha essa outra imagem, a gente consegue observar aqui praticamente um pequeno dente. Então, no odontoma composto, ele tem uma tendência a se formar múltiplas áreas que são semelhantes a dentinhos, por isso o termo dentículos. Aqui a gente tem uma tomografia computadorizada, e a gente consegue observar nesse corte algumas imagens ilustrando a formação dessas áreas hiperdensas que são os dentículos. Ao redor dessa área radiopaca, a gente encontra um halo radiolúcido, como se fosse imitando o folículo pericoronário. É muito típico, né? São pequenas radiopacidades semelhantes a dentículos, envoltos por um halo radiolúcido. Realmente o odontoma composto. Aqui nós temos um outro caso de odontoma, onde nós conseguimos observar essas radiopacidades, semelhantes novamente a dentículos, envoltos aqui por um halo radiolúcido. Já o odontoma complexo, ele é completamente diferente da variante composta. Primeiro, na variante composta, nós observamos as radiopacidades semelhantes a dentes, pequenos dentes que são os dentículos. No odontoma complexo, a gente já consegue observar uma massa bastante dismórfica, né? Não tem uma forma definida, irregular e geralmente também envolta por um halo radiolúcido. Lembrar que o odontoma composto é mais comum na região anterior dos maxilares, principalmente na maxila. Já o odontoma complexo tem uma predileção maior para cometer a região posterior da mandíbula. Aqui nós temos um outro caso. Notar essa massa esclerótica calcificada que repercute nessa imagem radiopaca. Tudo isso, histologicamente, é evidenciada por uma grande matriz de esmalte dentina que o tumor produz. Tanto na variante composta quanto na variante complexa, existe uma grande matriz de tecido duro sendo formada. E quando nós temos uma matriz de tecido dura sendo produzida, é claro que a imagem de se esperar é uma radiopacidade.
que novamente a gente consegue observar uma outra radiopacidade, né, porque o paciente usava piercing no nariz. Então, histologicamente, né, na verdade, quando a gente pega um odontoma composto, é muito difícil até você encaminhar para biópsia, porque o diagnóstico é muito fácil, é clínico. Você vê uma radiografia e você sabe que o paciente tem um odontoma. Então, o odontoma complexo é um pouco diferente. Aí você tem que fazer uma biópsia para confirmar que realmente se trata de um odontoma. Se você pegar os tecidos e encaminhar para um laboratório, a gente vai conseguir encontrar praticamente o mesmo tecido dentário. Aqui nessa imagem, a gente está observando essa estrutura aqui, basicamente idêntica à dentina. E aqui no centro nós teríamos a polpa do dente. Então, o dentículo ele vai ser morfologicamente idêntico a um dente. Ele vai ter esmalte, dentina e a polpa. É a capacidade, ele é um tumor misto, ele pode tanto ter componente epitelial quanto mesenquimal. Já na variante complexa, você encontra os mesmos tecidos, né? Não, obviamente, semelhantes a um dente, né? Mas uma massa desorganizada de tecido duro, totalmente mineralizada, dispersa, que a gente consegue observar nesse maior aumento. Como é interessante, né? O tecido duro ele forma praticamente até os túbulos dentinários, imitando realmente a natureza da composição de uma dentina. O tratamento é a remoção cirúrgica. No caso do odontoma composto, você vai rebater o retalho, fazer uma cirurgia e vai remover, né, os dentes dos dentículos um a um e coretar a membrana, né, que está em volta dessa lesão. Né? Seria a cápsula que envolve essa lesão tumoral. Aqui é uma fotografia, né, que está ilustrando o espécime depois de ser removido. Em alguns casos, você consegue remover o odontoma e tracionar o dente que está incluso. Nem todo dente incluso, impactado por um odontoma, é passível de ser preservado e ser tracionado. Sempre que for possível, isso será feito. E claro que tem critérios técnicos ortodônticos para que isso aconteça. Você não pode tentar tracionar todo o dente que está envolto por um odontoma. Tem que observar a posição, se não tem reabsorção ou ameaça de reabsorção do dente vizinho. Enfim, tem critérios. Quando esses critérios forem considerados aceitos para um paciente, então você opta pela remoção do tumor e tracionamento. Quando não, infelizmente você tem que remover o tumor e tem que remover o dente que está associado com a lesão. Agora nós vamos entrar um pouco nos tumores de origem exclusivamente mesenquimais. Então, nós já discutimos os tumores de origem epitelial, nós falamos do ameloblastoma, do tumor odontogênico adenomatoide, do tumor odontogênico epitelial calcificante. Em seguida, agora, nessa aula de hoje, tratamos de tumores mistos, são aqueles que são originados do epitélio mais mesênquima, ou ectomesênquima. Quando eu falo mesênquima e ectomesênquima é a mesma coisa. E esses tumores são representados principalmente pelo fibroma ameloblástico, a sua variante maligna, e pelo odontoma, que é de longe a lesão odontogênica mais comum. E agora nós vamos começar a discutir um pouco dos tumores mesenquimais. Então, o primeiro deles seria o cementoblastoma. Assim como ameloblastoma, nós estamos nos referindo ao oma tumor benigno, amelo vem de esmalte. Seria um tumor proveniente da proliferação dos ameloblastos, que são as células que dão origem ao esmalte. No cementoblastoma é a mesma lógica. Oma, tumor benigno, relacionado aos cementoblastos, ou seja, as células que produzem cemento. O cementoblastoma é comprovadamente a única neoplasia verdadeira de cemento. Se vocês forem ver no livro,
a gente vai encontrar algumas lesões, como hipercementose, enfim, algumas lesões relacionadas a cemento. Porém, considerada verdadeiramente uma neoplasia de origem cementoide, seria apenas o cementoblastoma. Trata-se, então, de uma proliferação dos cementoblastos, e diferente do ameloblastoma, que o ameloblastoma você tem a proliferação dos ameloblastos, mas eles não conseguem produzir esmalte, por isso que a lesão é radiolúcida. Aqui, no cementoblastoma, os cementoblastos conseguem produzir o cemento. E aí nós não estamos diante de uma lesão radiolúcida, nós estamos diante de uma lesão radiopaca. O cementoblastoma não é uma lesão tão fácil de ser encontrada. É um neoplasma raro. Cerca de 1% de todos os tumores odontogênicos são representados por essa lesão. Como se você imaginasse, a cada 100 casos de tumores odontogênicos, você vai ter um caso de cementoblastoma. Então, realmente não é uma lesão corriqueira. 75% dos casos ocorrem em pacientes até os 30 anos, geralmente nessa faixa de 20 e 30 anos, e não há predileção por sexo, sendo que a região posterior da mandíbula é muito mais afetada do que qualquer outra porção. Alguns casos, pode ser que haja alguma sintomatologia, diferente de alguns tumores que nós já temos vistos, que não tem sintomatologia nenhuma. O cementoblastoma ele pode estar relacionado com dor ou um ligeiro aumento de volume, que pode ser até em 2/3 dos casos. E, radiograficamente, nós vamos observar uma radiopacidade, e essa radiopacidade está em volta da raiz do elemento dentário. Aqui nós temos uma radiografia panorâmica, onde nós conseguimos observar nessa região aqui do premolar, uma área radiopaca, bem circular, em volta, né, da raiz do dente 44. Aqui a gente amplia a imagem, a gente consegue observar bem essa radiopacidade em volta, né, da raiz do elemento. Como eu mencionei para vocês, essa é uma lesão rara e é mais comum na região posterior dos maxilares, né, principalmente na região posterior da mandíbula. Existe um caso interessante que foi reportado recentemente, que a paciente, uma mulher, teve um caso na região de incisivo central superior. Já é algo muito raro você encontrar um cementoblastoma. Encontra na região anterior da maxila, muito raro. É interessante a discussão nesse artigo. E aí, o tratamento, infelizmente, é você remover o dente associado com a lesão. Remove lesão e dente. Aí, quando você pega essa lesão e manda para o histopatológico, o que a gente observa? A lesão é fusionada com o dente envolvido, então você não consegue delimitar a raiz e o tumor. Por quê? Porque eles estão unidos. Então aqui nós temos uma imagem histológica do corte do dente com o tumor. O tumor é isso aqui tudo que é associado com a raiz. E aí nós temos a dentina normal, aqui a câmara pulpar, e ao invés de nós encontrarmos o cemento, normalmente a gente vai encontrar uma massa de cemento. Então aqui essa lesão, uma radiopacidade em volta da raiz do elemento dentário, em volta por um halo radiolúcido. Essa lesão ela faz diagnóstico diferencial com algumas outras que nós ainda vamos observar mais à frente. A gente ainda vai estudar na aula de tumores ósseos. Mas é uma coisa que favorece muito a você imaginar que são cementoblastoma, porque você não consegue ver a delimitação da raiz do elemento que está envolvido. Você vê a massa radiopaca, mas você não vê a delimitação dessa raiz. Então, isso é uma característica de que o tumor se fundiu com a raiz. Aqui outra imagem histológica, a gente consegue observar bem a raiz do elemento dentário e essa massa tumoral de constituição cementoide associada com a raiz. Ao ampliarmos a imagem, a gente observa bem a estrutura mineralizada
associada com inúmeros cementoblastos. Os cementoblastos são essas células, né, que elas têm um formato poligonal, né, horas são menores e horas são maiores, envoltas dentro dessa matriz de cimento que está sendo constituída por essas células. Aqui mostrando a natureza dos cementoblastos em proliferação, que é um caso que foi reportado na literatura com algumas taxas de mitose elevadas, o que poderia sugerir que algumas lesões dessas poderiam migrar para a malignidade. Porém, o cementoblastoma é um tumor completamente benigno, cujo tratamento é conservador, relativamente ao que você remove apenas a lesão e o dente associado, e não tem relatos de transformação maligna até então. Então, novamente, o tratamento do cementoblastoma consiste na remoção cirúrgica da lesão, junto com o dente envolvido. Então, infelizmente, não tem como preservar o elemento dentário por medo de recidiva, já que toda a lesão está fusionada com a estrutura dentária. O prognóstico dessa lesão é excelente. Se você remover completamente a lesão e o dente associado, não há na literatura relatos de recidiva. Os casos que tem na literatura são de casos que não removeu o tumor completamente, e claro que ficou remanescente tumoral, ele entrou em proliferação e cresceu novamente. E nesse caso você não tem um segundo tumor, você tem um tumor primário que acabou ficando retido. O mixoma é um tumor que é originado somente de mesênquima, obviamente por isso que ele está nessa categoria. E é uma outra lesão que tipicamente também é encontrada em pacientes mais jovens, entre 25 e 30 anos, né? Ou seja, na terceira década de vida. A mandíbula é mais afetada do que a maxila e é principalmente encontrado na região posterior desse osso. Essa é uma lesão que, quando a gente faz uma comparação da velocidade do crescimento com os outros tumores odontogênicos, é relatado que existe um crescimento um pouco mais rápido. Não, isso é importante salientar, não que a lesão cresça rapidamente, mas ela tem um crescimento mais veloz quando comparado com os outros tumores odontogênicos. Isso pode ser explicado principalmente pela natureza do tecido, que é um ectomesênquima com várias células, que tem uma taxa de proliferação grande e é um tecido mole, e vai infiltrando o tecido adjacente. Então acaba que ele cresce um pouco mais rápido por esse sentido. Aqui nós temos a imagem da frequência dos maxilares, né, que são acometidos por essa lesão. Nitidamente a região posterior da mandíbula vai ser a mais afetada, seguida da região média. Então a mandíbula é muito mais afetada do que a maxila em qualquer ponto, né? E a região posterior da maxila só vai ser a quarta mais afetada. Radiograficamente, vai ser observada uma lesão radiolúcida, multilocular, ou seja, nós vamos encontrar várias loculações, e é interessante porque essa lesão, claro que ela vai fazer diagnóstico diferencial com a ameloblastoma. Mas é interessante observar que as loculações, né, trabeculado ósseo que fica dentro da lesão, né, essas trabeculazinhas, elas são radiopacas e elas muitas vezes formam um ângulo agudo, um ângulo reto. Deixa eu observar que eu tenho um trabeculado, aqui eu tenho um trabeculado, isso aqui está formando um ângulo praticamente de 90 graus.
Por conta de termos esses ângulos retos sendo formados dentro da lesão, alguns autores descrevem essa imagem radiográfica como se fosse raquete de tênis. Então, eu sempre friso muito que vocês têm que saber as principais imagens dos tumores associadas. Por exemplo, no ameloblastoma, nós temos o aspecto de bolha de sabão, favo de mel. No cisto nasopalatino, o aspecto de coração, ou pera invertida. O aspecto de flocos de neve, no cisto odontogênico calcificante, ou no tumor odontogênico adenomatoide. Então, esses aspectos, eles ajudam bastante na hora de você ter uma noção da hipótese diagnóstica, porque acabam sendo mais característicos de determinada lesão. O aspecto raquete de tênis é muito típico do mixoma. Alguns trabalhos também mostram que quando esses trabeculados não são tão retos, como nós estamos observando nessa imagem, eles também podem ser com um aspecto de bolha de sabão, né? Como se fosse um ameloblastoma. Aqui nós estamos observando uma outra imagem, né, por vista oclusal. E nessa vista a gente consegue observar bem esse aspecto de raquete de tênis, né? Trabeculado, esse contorno, né, com ângulos retos sendo formados pelo trabeculado intratumoral. Como eu mencionei, a gente acaba elaborando as hipóteses diagnósticas entre ameloblastoma e mixoma odontogênico, onde a gente encontra uma lesão típica como essa. E aí a gente tem que fazer a biópsia, né, para ter conhecimento da natureza real da lesão e dar o diagnóstico. No mixoma odontogênico, é incrível como nós encontramos apenas uma estrutura monótona. É um tecido muito uniforme. Você encontra basicamente o ectomesênquima, que seria aquele mixoma, que seria aquele estroma encontrado na odontogênese. Então você vai encontrar várias células de várias formas, elas são ora arredondadas, ora elas vão ser estreladas, né, como se fosse uma estrela, ou horas fusiformes, né, que lembram bastante um fibroblasto, por exemplo. Geralmente, o mixoma não é uma lesão encapsulada. Então, por conta disso, a lesão tende a entremear o tecido ósseo adjacente muito mais rapidamente, né? Porque, como eu mencionei, é uma lesão de tecidos moles, é uma lesão de tecido mole que está ali crescendo, entremeada dentro do osso. Quando a gente vê uma lâmina de mixoma, é até um pouco monótono, porque a gente só observa praticamente um tecido conjuntivo. Então, esse tecido conjuntivo, ele é idêntico ao tecido ectomesenquimal embrionário visto na odontogênese. Basicamente é isso. A gente só vai observar esse tecido dessa maneira. Aqui nós temos vários vasos sanguíneos, né? Esse menor. Quando a gente parte para o maior aumento, fica nítido que as células elas têm caráteres diferentes. Elas podem ser, ora, mais arredondadas, ora fusiformes. Então, elas vão ter uma morfologia diferenciada umas das outras. Muitas escolas recomendam que o tratamento dos mixomas devam ser feitos de acordo com a extensão da lesão. Alguns recomendam que, se a lesão ela é pequena, apenas a curetagem poderia ser realizada. Então, você abre cirurgicamente cureta a lesão para remover tudo. Porém, essa técnica de ser muito conservador, ela acaba repercutindo numa taxa de recorrência maior. Então, por esse motivo, alguns grupos de pesquisadores recomendam que deveria ser sempre feita uma ressecção para a remoção dessas lesões. E, principalmente, se esse tumor for localizado na maxila. Por quê? Porque a maxila é um osso mais poroso e acaba que o tumor, como ele tem uma taxa de invasão local, de infiltração um pouco alta, acaba que ele consegue ir além dos limites radiográficos. Então a lesão consegue se estender, se infiltrar mais rapidamente na maxila, que é um osso poroso.
Aí nós finalizamos com esse slide mostrando alguns casos de tumores que nós já observamos, né? Que tipicamente nós temos nesse primeiro caso uma lesão radiolúcida multilocular, uma loculação, outra loculação, associada com o terceiro molar incluso. Quando a gente observa uma imagem como essa, nós temos que ter hipóteses diagnósticas clínicas. Então, eu estou observando. Quais lesões nós estudamos que é mais comum na região posterior de mandíbula e é mais comum associada com o terceiro molar incluso? Aí a gente pensa, nesse caso, eu poderia colocar como hipótese diagnóstica ameloblastoma multicístico. Eu também poderia colocar como hipótese diagnóstica um mixoma odontogênico. Nesse outro caso, nós temos uma radiolucidez multilocular, as loculações, e associada com reabsorção dentária em lâmina de faca, tipicamente característica do ameloblastoma multilocular, que, como a gente discutiu, ele pode causar essa reabsorção em lâmina de faca, muito típica mesmo. Já nesse outro caso, nós temos o aspecto de uma radiolucidez unilocular, ela está só localizada nesse ponto, associada à coroa de um terceiro molar incluso. Quando a gente vê uma imagem como essa, a nossa primeira hipótese diagnóstica acaba sendo cisto dentígeno, porque está muito típico. E uma segunda hipótese diagnóstica poderia ser o ameloblastoma unicístico, que ele acaba meio que confundindo clinicamente com o cisto dentígeno, porque ele tem os mesmos aspectos. Então, essa questão de elencar hipóteses são importantes, porque não é observando essas imagens radiográficas que ninguém vai acertar o laudo final. O laudo final só é dado pela biópsia, só é dado em nível histológico. Então, de novo, a gente observa as características clínicas junto com a anamnese e características radiográficas e elabora uma sequência de hipóteses diagnósticas da lesão, possivelmente mais, que eu acredito mais fortemente que seja, e vai diminuindo para que eu menos acredite que seja. E estudar, né, pessoal? A gente já está tendo bastante conteúdo de tumores odontogênicos. A gente viu lesões odontogênicas císticas, agora tumorais. Então, essas lesões elas repercutem em uma parte importante da patologia, porque é uma parte que nós, dentistas, estudamos bastante, nós compreendemos bastante. E os médicos muitas vezes acabam estudando só os principais. Se eu mostrar uma imagem radiográfica dessa para um médico, clínico geral, por exemplo, ele não vai sequer saber das hipóteses diagnósticas, que a gente sabe, porque é da nossa alçada. Ele vai imaginar que é alguma coisa óssea, vai pensar que é um abscesso, outra hora vai achar que algum outro que tiver estudado um pouco de cabeça e pescoço vai imaginar que seja um ameloblastoma, mas eles não têm esse conhecimento tão específico que nós devemos ter. Então, estudar essas lesões é uma obrigação de cada um de vocês, né? Daqui a pouco serão profissionais, porque elas realmente são da nossa alçada.